Elias estava na caverna, Deus diz para ele: vem aqui fora, Elias. Sabe, houve barulho, houve estrondos, e Deus não estava no barulho nem no estrondo. Deus estava no silêncio. E às vezes nós pensamos que o barulho é uma manifestação de Deus, mas Ele também está no silêncio, porque Ele precisa se mover no nosso espírito. E muitas vezes, para que o espírito seja acessado, nós precisamos calar as outras vozes e deixar que o espírito manifeste. Quando João estava na ilha de Patmos, o Espírito de Deus se manifestou a ele no momento de contemplação. Talvez esse seja um grande ensino que nós precisamos aprender a contemplar. Contemplar o Senhor, contemplar a sua beleza, contemplar a sua graça, a sua face. E deixar que o Espírito expresse. A Bíblia diz que o Espírito ele se move com gemidos, com suspiros. Deixa que o teu Espírito expresse. E quando o teu Espírito se encher, então deixe que a boca expresse. Quando o Espírito se encher, deixe que a sua boca expresse. Deixe que ela expresse. Mas ela vai expressar depois que o Espírito encher, inflar. Depois que o Espírito expandir dentro de você. Quando você não puder mais segurar, então deixe a sua boca expressar. Erga suas mãos e contemple o Senhor. Quando você ergue as mãos, você está dando para Deus e você está recebendo dele. Deixe que a presença, a unção entre dentro de você. Respire essa unção. Amém. Dê um abraço em alguém. Ocupe o seu lugar. Que bom estar na casa do Senhor. Alguns minutos. Abrir a palavra do Senhor. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. E nós queremos ministrar
Lucas capítulo 8. Nós vamos ler o verso 11 em diante. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos que o Senhor toque em nosso espírito, toque em nosso coração, que o Senhor possa romper com a nossa mentalidade religiosa, Senhor, com os nossos conceitos teológicos, que a Tua palavra, Senhor, ela possa romper dentro de nós, Senhor, e ela possa tocar em nós, ó Pai, e cumprir o propósito para o qual ela está destinada, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 8, no verso 11 em diante, nós vamos ler a palavra do Senhor até o verso 15. Quando Jesus, esta é pois a parábola, a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Todos nós conhecemos a parábola do semeador. Jesus conta uma parábola, e quando ele conta essa parábola, os discípulos, eles não entendem muito bem o que Jesus falou. Então eu vou ler a parábola, verso número 5, para nós então ali, verso 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. A outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. A outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Então está aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele libera essa palavra, ele libera essa parábola, e as pessoas não entenderam muito bem do que Jesus estava falando, embora ele estivesse usando uma linguagem muito simples, o linguajar de um semeador, de alguém que trabalha a terra, de alguém que lançou sementes. E é sabido que todo aquele que lança sementes, ele espera que haja uma frutificação, ele espera que hajam frutos, ele espera colher os frutos do seu trabalho. Então mais tarde os discípulos chamaram Jesus, e eles então perguntaram para Jesus: Senhor, nós não entendemos a parábola, o Senhor pode nos explicar? E aí Jesus então explica, como nós vemos primeiro. Jesus ele decifra para os discípulos o significado daquela parábola. Então essa parábola tem alguns elementos. Tem um semeador, tem uma semente, e tem os tipos de solo onde essa semente foi semeada. Outra coisa interessante nessa parábola é que ela nos faz entender que a semente, que significa o quê? O que é a semente? A palavra. A semente é de uma excelente qualidade. A semente é boa. A semente é muito boa. A semente não tem defeito.
A semente não está estragada. A semente não estragou, a semente é boa. O problema também não está no semeador. Não está naquele que saiu para semear. O problema não está nem no semeador, naquele que lança a palavra, nem na semente que é a palavra. Porque a própria palavra diz que ela é eficaz, ela é poderosa, e ela é comparada a algumas coisas. Ela é comparada a uma espada, ela é comparada a uma rocha, e ela também é comparada a uma semente. E já que estamos falando em semente, conforme a parábola de Jesus, Jesus concentra a sua atenção para falar nos tipos de solo. E nós sabemos que esses tipos de solo, ele explica, ele detalha o significado de cada um deles. Então ele nos faz entender que cada tipo de solo, o solo pedregoso, o solo com os espinhos, aquele onde a semente caiu, mas os pássaros vieram e roubaram, ou aquela terra boa, cada um deles representa uma forma que nós reagimos diante da palavra. Como nós reagimos diante da palavra? Então Jesus fala como as pessoas reagem quando elas ouvem a palavra, quando elas recebem a palavra, quando a palavra de Deus chega até elas. Então ele diz ali, ele começa dizendo: os que a semente caiu à beira do caminho, que foi roubada, essas são aqueles que ouvem a palavra, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração, para que eles não creiam, e crendo não se salvem. Então Jesus diz: alguém vai receber a palavra, e essa palavra, ela não vai durar, ela não vai permanecer muito tempo no coração daquela pessoa, porque logo surgirão ideias, logo surgirão pensamentos, logo surgirão mentalidades que vão questionar essa palavra, para que ele não creia, para que essa palavra não produza o crer, porque as Sagradas Escrituras dizem assim: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. O ouvir a palavra, ela gera fé, uma fé que salva, uma fé que liberta, uma fé que nos dá entendimento. Então, se alguém ouvir a palavra e ela ao mesmo tempo questionar essa palavra, ao mesmo tempo ela se deixar levar por várias mentalidades, essa semente vai ser roubada. E a semente sendo roubada não vai germinar, não vai produzir nada na vida daquela pessoa. Depois Jesus continua dizendo, ele continua falando: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas esses não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação, ou ali diz, na hora da tentação, eles não suportam e desistem. Então Jesus fala de alguém que recebe a palavra, alguém que recebe a palavra com alegria, mas ela não tem profundidade. E esse talvez seja o grande problema da igreja moderna: não tem profundidade, não tem raiz, não existe profundidade. A semente não chega a alcançar profundidade para poder germinar. A igreja moderna, ela procura ficar no nível muito raso. Então 95, 96, 97% da igreja moderna, ela vai preferir acreditar, se eu disser que esse lenço é ungido, do que se eu abrir a palavra e falar alguma coisa que contraria a sua vontade. Ela vai preferir acreditar que esse shofar é poderoso e milagroso, do que se eu abrir a palavra e eu explicar algo a ela, porque o seu nível é muito raso. Então, o problema do nível raso é que quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades, quando surgem as tentações, quando surgem as provações, não tem raiz, não tem sustento, não tem força. Então logo, a palavra mesmo diz, logo se desvia.
desiste, abandona, porque não há profundidade. A raiz ficou muito rasa, não chegou a criar profundidade. Mas a palavra, ela diz mais ainda. Do verso 14 diz: a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra e seguem o seu caminho. Mas essa semente, essa palavra, ela é sufocada pelos cuidados da vida, pelas riquezas, pelos deleites da vida. E então se dá um fruto que não tem perfeição, porque a palavra diz: dá um fruto que não tem perfeição. Então, os cuidados da vida. A palavra nos fala que existem coisas que elas nos distraem. Elas têm uma capacidade de nos distrair. Elas têm uma capacidade de tirar a nossa atenção daquilo que nós estamos focados. Alguns dias atrás eu estava falando, não é por acaso que Jesus, às vezes, ele compara os cristãos com ovelhas. Eu já tive ovelha, eu já criei ovelha. E a ovelha é um bicho muito burro. Ovelha é um animal muito dependente. Se você não colocar ela no pasto certo, ela não sabe procurar. Se você não levar ela para um lugar onde ela possa beber água, ela não vai beber água. E ela se distrai com muita facilidade. Então, se você estiver à frente, levando as ovelhas para algum lugar, elas estão olhando para ti. Mas se surgir um vento e lá o vento levantar uma sacolinha de lixo, ela olha para aquela sacola de lixo, ela perde toda a sua atenção no que ela estava fazendo. E ela se distrai, vendo aquela sacola ir e voltar. As outras vão, mas uma ficou lá distraída, olhando. E digo mais, se aquela sacola for empurrada pelo vento para cima da ovelha, ela se mata. Ela se assusta. Então ela se distrai muito fácil. E Jesus, ele diz aqui, ó, quando alguém recebe a palavra e ela não consegue fugir das distrações, ela não consegue fugir das distrações. Essas distrações, elas vão competir com a palavra. Essas distrações vão competir com o tempo que ela tem destinado à palavra. Então essa palavra vai ser sufocada, porque outras coisas vão tomando um lugar de importância no coração daquela pessoa, não tanto a palavra. Então essas outras coisas, os cuidados da vida, as outras coisas, elas vão crescer e elas vão ocupar o lugar da palavra, e essa palavra vai ser sufocada. Essa palavra vai ser sufocada, porque essa pessoa cuidou mais das distrações do que da palavra, do que da semente. E esse é o grande desafio que todos nós enfrentamos. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Às vezes nós podemos entender o propósito e sermos derrubados por uma distração. Sabe, Sansão era um homem que entendeu o propósito. Desde pequeno os pais diziam para ele: Sansão, a mãe não podia ter filho. A tua mãe, Sansão, era estéril. Então o anjo do Senhor veio lá no campo e falou com ela. E aquele anjo disse que você vinha para trazer liberdade para a nossa nação, para começar a destruir os filisteus. Existe um propósito de Deus na sua vida, Sansão. Ele sabia disso, mas Sansão se distraía. Sansão não podia ver uma mulher, ele se distraía. E ainda mais, ele não é só que ele não podia ver uma mulher, ele não podia ver uma prostituta. Ele não podia ver uma prostituta, e ele se distraía facilmente. E acabou sendo os seus olhos queimados. Mas quando a palavra registra que os olhos de Sansão foram queimados, ali diz assim que o Espírito de Deus já não estava sobre ele, e ele não percebeu. Ele estava tão distraído no colo de Dalila que ele não percebeu que Deus não estava mais com ele.
Ele estava tão distraído naqueles prazeres, nos cuidados da vida, que ele não percebeu que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Então a gente precisa ter muito cuidado com as distrações. Mas por fim, a palavra de Deus, ela diz assim: mas é que caiu em terra boa são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Então Jesus fala do efeito dessa semente. O que essa semente precisa gerar na minha vida? Porque a questão não é que a semente seja ruim, a questão é como nós lidamos com essa semente. É como nós lidamos com aquilo que nós recebemos. Porque se a semente é a palavra, e nós não estamos ouvindo um evangelho humanista que nos bajula, e nós não estamos ouvindo um evangelho humanista que nos estimula, que nos engrandece, como alguém diz, como eu me sinto quando eu escuto as canções gospel. Daí está lá, ele se sente como um super-homem, ele se sente como um Batman, ele se sente como um super-herói, porque as canções gospel, elas dão gás assim nas pessoas. Você é um diamante, você não sei o que, você é uma, quando Deus fez você, jogou a forma fora, não tem mais, você é o cara. Mas aí ele diz: e como eu me sinto quando eu leio a palavra? Daí mostra ali um pó na mão de uma pessoa. Quando eu leio a palavra ela gera um choque na minha realidade, porque o movimento gospel diz que eu sou o cara, mas vem Jesus e diz assim: você está perdido. Vem Jesus e diz assim: você não é tudo isso não. Você precisa se arrepender. Vem Jesus e ele nos choca com a sua palavra. Então quando nós recebemos a palavra, e quando a palavra ela vem, ela se encaixa nos nossos conceitos, amém, glória a Deus, está tudo legal, não rompeu nada, não machucou, concordo com isso mesmo, é assim mesmo, a palavra diz isso, né, que a mulher tem que ser submissa, é isso mesmo. Aí o cara está legal. Mas aí quando a palavra vem e diz assim: marido, se você não amar a sua mulher, Deus não vai ouvir a tua oração. Aí a coisa complica. Porque aí a palavra está indo contra algum conceito que a pessoa pode ter no seu coração. Enquanto é para a mulher ser submissa, tá legal. Mas quando é a hora que ele precisa cuidar das suas atitudes, porque senão Deus não vai ouvir a oração dele, aí começa a criar um desconforto. Aí essa palavra, ela precisa entrar no nosso coração, e ela precisa gerar alguma coisa, ela precisa frutificar, porque ela diz ali, ela vai frutificar, ela vai dar fruto. E para ela dar fruto, no primeiro tipo de terra, ela já disse que ela precisa ir fundo. Ela precisa romper alguma coisa dentro de nós. Ela precisa rasgar a nossa carne. Ela precisa entrar em nós e romper. Romper com o quê? Com os nossos conceitos, com a nossa mentalidade, com a nossa religiosidade, com a nossa teologia. Então essa semente, ela precisa chegar a mim. Ela é uma semente excelente, de uma excelente qualidade. E agora, o que eu vou fazer com essa semente? Eu vou deixar que ela seja sufocada? Eu vou deixar que ela seja pisada? Eu vou deixar que ela morra porque não tem umidade? Ou eu vou deixar que essa semente trabalhe na minha vida? Porque o que acontece quando você joga uma semente na terra? Você sufoca aquela semente na terra. Aquela semente morre na terra. Essa semente, ela precisa trabalhar na terra. Você sabia? Ela precisa trabalhar na terra. Ela vai dilatar, ela vai ocupar espaço, e ela vai romper dentro da terra. Ela vai se romper dentro da terra para poder germinar. Então,
a terra precisa se deixar trabalhar pela semente. Assim é o teu coração. Quando você recebe a palavra, sendo ela boa ou não, conforme a tua mentalidade, só para você ver o que é uma mentalidade religiosa. Eu estava lá no sepultamento, a família me chamou, pediu que eu fosse lá. Então eu cheguei lá, li um texto da palavra de Deus, e eu comecei a falar sobre corpo, alma, espírito, que para nós não termina na sepultura, que é impossível que Deus tenha feito um homem com tantas habilidades, com tanta capacidade, um homem que é semelhante a Deus, porque Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e portanto, se Deus é eterno, o homem também é eterno. Deus colocou a eternidade dentro do homem. Então todo aquele que crê em Deus precisa saber que não termina na sepultura, não termina naquele caixão, não termina numa lápide fria. Existe uma continuação, a morte é uma transição para essa eternidade que já está dentro de nós. E eu dizia que agora nós estamos aqui, a família está aqui chorando, está lamentando a perda. Aqui está uma matéria, mas o espírito, a essência, a alma dessa senhora já está com Deus. E terminei e fui lá para fora. Aí eu chego lá fora, longe das pessoas, chega um senhorzinho e diz para mim assim: o senhor não pode afirmar que foi Deus quem recolheu essa senhora. Eu disse: como assim? Como que o senhor afirma que foi o Espírito de Deus que recolheu essa senhora? O senhor não pode afirmar isso. Eu disse: é verdade, mas também não posso dizer que não foi. Eu disse: o senhor sabe por quê? Porque a eternidade vai ser um lugar de muita surpresa. O senhor sabe, né, que Jesus inaugurou o paraíso, era um ladrão, era um assaltante. Aquele assaltante, nos seus últimos momentos de vida, aquele ladrão, aquele salteador, nos seus últimos momentos de vida, ele se vira para Jesus e pede salvação para Jesus. Ele pede para Jesus que seja salvo. E Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o senhor sabe que quando a gente chegar na eternidade, muita gente vai ter surpresa. Porque alguém vai chegar lá diante de Deus e vai olhar lá entre as pessoas alguém que ele, na cabeça dele, é um ladrão, é um assaltante, é um marginal. Mas essa pessoa pediu salvação para Jesus e foi salvo. Agora, e ele já foi ficando todo sem jeito. Agora, o senhor sabe que pode ser que alguém chegue lá na eternidade e comece a procurar: cadê aquele santo? Cadê aquele fulano que era tão... E talvez não encontre lá. Porque aquele homem na verdade não era santo, era religioso, guardava os rituais e coisas. Aí ele disse: senhor, dá licença um pouquinho que eu vou atender aqui uma coisa, e saiu fora. Então eu não podia falar que aquela mulher estava salva, mas ele podia dizer que ela não estava. Isso é uma mentalidade religiosa. Ele disse: o senhor sabe que nós não podemos julgar. Quem sou eu para dizer se ela está salva ou não? Eu não sei se nos últimos momentos de vida ela não pediu salvação para Jesus, eu não conheço essa senhora. Mas afirmar de que ela não está salva também seria um grande erro. A mentalidade religiosa. Então a palavra, ela precisa chegar em nós, ela precisa romper. E ela precisa romper com os nossos conceitos. Ela precisa romper com os nossos paradigmas. Ela precisa romper com tantas coisas, porque essa palavra, essa semente precisa gerar um fruto. Ela precisa, algo precisa acontecer. Sabe o que essa palavra precisa fazer? Quando você for para casa, a palavra precisa continuar trabalhando no seu espírito. E se essa palavra cair num coração que é uma terra boa e fértil, ela vai produzir alguma coisa. Ela vai produzir mudanças, transformações. Ela vai mudar o seu modo de ver as coisas. Eu tenho certeza que esse senhorzinho hoje vai ficar incomodado com o que ele ouviu. E ele vai ficar pensando. Porque a palavra, ela precisa trabalhar na vida da gente. E ela precisa provocar alguma coisa em nós. Ela precisa provocar em nós uma reação.
Ela precisa provocar algo dentro de nós. Ela precisa gerar uma mudança de visão. Ou seja, você sempre viu as coisas de um jeito. Aí um dia vem a palavra e ela te mostra que não é desse jeito. Você sempre viu as coisas com as lentes de uma visão, de uma mentalidade religiosa. Aí vem Jesus e coloca em você uma lente do reino. Ele te mostra, não é assim. É que nem aquele vídeo do menino daltônico, nunca enxergou as cores. Aí o pai foi lá nos Estados Unidos e comprou um óculos especial para o filho. O filho com 15 anos nunca tinha enxergado as cores. Então quando ele colocou aqueles óculos, ele ficou fascinado quando ele viu as cores do céu, do mar, da areia, das plantas, dos balões. Olhou para o rosto da mãe, olhou para o rosto do pai, ele viu cores. E a visão religiosa é essa: você é como um daltônico, você enxerga as coisas tudo duas cores só. Aí quando Jesus coloca em você um óculos especial, ele dá entendimento a você, você começa a enxergar as cores. Você vai dizer assim: a vida inteira eu pensei que era dessa cor e agora eu estou vendo que não é. Precisa mudar, a palavra precisa gerar uma mudança na tua forma de ver as coisas. A palavra precisa mudar a tua atitude diante das coisas. A vida inteira você rodou a baiana. A hora que alguém pisar no seu carro, você vai ver só. Agora, aí vem o Evangelho. E o Evangelho diz que você tem que perdoar, que você tem que... Aí quando alguém pisar no seu carro, ele precisa gerar uma mudança de atitude. E aí o velho homem vai vir aqui, bater bem aqui, com vontade de dizer alguma coisa. E o novo homem vai dizer: não vou responder. Sabe, se fosse você, quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, se fosse você, o que você não diria para Pilatos? Você ia dizer cobras e lagartos. Mas a palavra diz que Jesus ficava. O que Jesus dizia? O que Jesus respondia para ele? Nada. No último momento ele diz: mas você é o filho de Deus, não é? Você que está dizendo. Eu não disse nada. Porque a palavra precisa gerar uma mudança de visão. E ela precisa gerar uma mudança de atitude. O velho homem não existe mais. Essa palavra que chegou no seu coração, ela precisa mudar o teu linguajar, o que você fala. Os sacerdotes chamaram os discípulos de Jesus. E eles sabiam que os discípulos de Jesus eram homens sem estudo, homens simples, homens que faziam um trabalho braçal. E eles constataram que, embora fossem homens simples, o seu linguajar, o que eles falavam, a forma que eles se expressavam, era igual a de Cristo. E eles diziam: não tem como negar que esses homens andaram com Cristo, porque o linguajar deles mudou. Então essa palavra precisa mudar a tua visão, precisa mudar a forma que você reage diante das situações. Ela precisa mudar o teu linguajar. Essa palavra precisa trabalhar na sua vida. Essa semente precisa trabalhar na sua vida. Ela precisa trabalhar na terra para produzir. Porque o Evangelho, querido, não é como um quadro, não é como uma imagem que você olha e diz: ah, que lindo, ah, como é lindo o Evangelho, né? Ah, que rico. Olha, mas só serve para dentro da igreja, lá fora não dá. Lá não dá, lá o mundo é cão. Lá no mundo é selva, é coisa complicada. Aí eu não posso ser essa ovelha aí. Lá no mundo eu tenho que ser lobo também. Lá no mundo eu tenho que ser feroz também. Porque o mundo é dos espertos. O mundo pode ser dos espertos, mas o reino é dos filhos de Deus. E como eu não vivo pelo que o mundo diz que eu tenho que viver, eu vivo pelo que Jesus diz. Então o mundo pode ser dos espertos, dos loucos.
mas o reino é dos filhos. E como filho de Deus, eu vou ser ovelha. E quando precisar, eu vou ser leão. Mas a minha expressão é a do reino, não é a da terra, não é a do mundo. A minha expressão não é a do mundo, é a do reino de Deus. Porque o reino não é desse mundo. Então você é um ET mesmo. Se as pessoas dizem para você, você está muito louco, cara, você agora virou do outro mundo. É do outro mundo mesmo. Porque quando perguntaram para Jesus, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui. Então, como filho de Deus, eu estou aqui para expressar um reino e uma cultura que não é daqui. Então, na cultura de Deus, quando alguém pratica injustiça contra mim, eu não vou invocar a minha justiça. Eu sou o fulano de tal, eu sou o pastor, eu sou o reverendo. Jesus disse que eu estou morto, morto não se defende. Jesus disse para Pedro: Pedro, você acha que se eu quisesse que alguém me defendesse, eu não ia orar e pedir para o Pai ia mandar aqui algumas legiões de anjos, tudo estaria resolvido? Eu não quero que vocês me defendam. Ninguém precisa me defender. Você sabia? Quando as pessoas falarem mal de mim, falarem mal da pastora, você não precisa defender. Deixa eu falar. Não precisa. A hora que Jesus quiser defender, ele defende. Se Jesus não quiser, ele não defende. É como disseram Sadraque, Mesaque e Abednego: o negócio é o seguinte, nós servimos a Deus. Se Deus quiser nos salvar, Ele nos salva e a gente não morre na fornalha. Mas se Ele não quiser salvar, também nós vamos morrer e pronto, mas você vai para o céu e acabou a conversa. Ninguém precisa defender você. Ninguém precisa se levantar para defender você. Você é filho de Deus, você está morto para esse mundo, o velho homem está morto. E toda vez que você se levanta e tenta invocar a sua justiça, mas praticar injustiça contra mim, eu fui injustiçado, amém, glória a Deus, alegrai-vos, regozijai-vos, quando alguém praticar uma injustiça contra você. Essa é a semente. Esta é a semente. Então você tem que deixar que essa semente ela produza alguma coisa na sua vida. Talvez você chegue em casa, fica lá matutando, pensando. Essa semente tem que gerar um incômodo, uma inquietação. Sabe? Tem que ser que nem aconteceu quando aquelas pessoas vieram com pedras nas mãos e trouxeram uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Coisa mais ridícula, a ação dos religiosos. A mulher foi apanhada em flagrante adultério, cadê o homem? Foi pegado em flagrante, trouxeram só a mulher. A religião é assim. Todo mundo com pedra na mão, agora nós vamos apedrejar. O que tu disse, Senhor? A lei diz que a gente tem que apedrejar. E aí Jesus olha e diz assim: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eita, que teve gente que eu acho que por muito tempo não dormiu, ressoando aquela palavra de Jesus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque todos temos pecados. O outro só peca diferente. Você não é melhor do que o outro só peca diferente. Eu não posso dizer se alguém foi salvo ou não. Mas quem sabe é Deus. Mas o poder daquela palavra, daquela resposta de Jesus impactou de tal forma aquelas pessoas que foram largando as pedras, foram saindo daqui por não tinha mais ninguém. Todo mundo com sangue nos olhos, querendo matar a mulher. Sumiu. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa palavra precisa trabalhar na sua vida hoje, amanhã, depois de amanhã. Ela precisa trabalhar e ela precisa gerar alguma coisa, ela precisa frutificar alguma coisa dentro de você, para que ela possa produzir, para que ela possa cumprir o seu propósito na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.